Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa 8ª e última aula a respeito da disciplina Gerenciamento e Controle da Qualidade. Nessa nossa aula de número 8, falaremos a respeito de um tema que realmente é muito discutido, que realmente as pessoas têm muita dúvida, tá certo? Que são as auditorias. Professor, o que é auditoria? Quem é auditor interno? Quem é auditor externo? Quais são as empresas que são oficialmente conhecidas como auditoras, né? Todas essas dúvidas, elas podem surgir e eu acredito que a aula de hoje sirva como um forte embasamento para que nós possamos entender de que forma as auditorias elas se desenrolam, bem como quais são os métodos oficiais que algumas empresas costumam trabalhar para garantir as suas auditorias. Eu trouxe, então, como uma introdução os seguintes questionamentos, né? O que são auditorias? Nós iremos ver sobre esse tema na aula de hoje. Para que elas servem, né? Quem são os envolvidos? Como planejar uma auditoria? Nós sabemos que todos esses itens, eles estão interligados, né? Por quê? Porque auditorias são processos sistemáticos e documentados que visam obter evidências de uma organização. E elas servem basicamente para ordenar, para organizar as instituições e as empresas. E os envolvidos podem ser envolvidos de diversas áreas e diversos setores. O seu planejamento pode estar pautado em cima de uma auditoria interna ou uma auditoria externa, depende do desejo da organização, tá certo? E também podemos pensar a respeito de outros questionamentos. Existem metodologias ou modelos de referência que possam ser utilizados, como eles são executados, de que maneiras eles são auditados e ainda a presença da qualidade pode gerar uma certificação após uma auditoria. Eu acredito que todos esses questionamentos eles serão respondidos da melhor forma, tá certo? E eu acredito ainda que as auditorias elas sirvam muitas vezes de forma interna, tá ok? Falando internamente da organização, que elas servem de embasamento para que nós possamos identificar falhas, melhorias, para que nós possamos verificar como está um colaborador, como é que está a função desse colaborador, se ele está precisando de ajuda, se ele está um pouco folgado, né, em relação à sua função. Então, todos esses itens, eles conseguem ser verificados em uma auditoria interna. Por isso que eu acredito bastante nas auditorias. As externas são dependente somente do desejo da organização, caso a mesma queira buscar uma certificação, um selo ou algo do gênero. E todas essas informações nós veremos na aula de hoje. Na nossa primeira sessão, nós falaremos a respeito de auditoria. A auditoria é, então, um processo sistemático, tá certo? Por quê? Porque ela é contínua, tá ok? É documentado. Por quê? Porque realmente deve haver evidências objetivas daquilo que está sendo executado e independente para poder obter evidências e avaliá-las objetivamente com relação ao atendimento dos critérios definidos pela organização. Sejam esses critérios normas internas ou externas. Quando eu digo normas internas, eu quero relacionar as informações que são aquelas desejáveis pela empresa. Por exemplo, um manual de ética. O manual de ética é uma norma interna, que eu posso sim colocar informações da legislação, que são pertinentes à saúde e segurança ocupacional, mas eu posso trazer também algumas informações relacionadas ao atraso, enfim. E também as normas externas, que podem ser ISOs ou outra, tá ok? Auditorias, então, tratam-se de processos de avaliação humana para determinar o grau de aderência de um padrão específico, resultando de um julgamento, o que não significa que a avaliação ou auditoria terá visões diferenciadas em função de seus auditores. Muito pelo contrário, este processo deve ser confiável a todas as partes interessadas, com base nos princípios de independência, imparcialidade e competência. O que quer dizer que realmente a auditoria deve ser trazida por uma pessoa que tenha técnica para isso. Professor, ok, já entendi que a auditoria ela é algo bem sério, né? Mas qual é o vocabulário que é utilizado na auditoria? Nós temos o auditor, que é a pessoa com competência para realizar a auditoria, e essa pessoa deve ser realmente imparcial, não deve conhecer ninguém da empresa, tá certo? Porque realmente fica antiético, né, digamos assim. Isso falando de auditoria externa, tá ok? Nós temos ainda o auditado, que é a organização que está sendo auditada. Nós temos o cliente da auditoria, que é a organização ou pessoa que solicita a auditoria.
por isso a auditoria externa, tá certo? Porque se nós estivéssemos falando de auditoria interna, nós poderíamos falar que o auditor seria um colaborador mesmo, tá? Mas aqui nós estamos falando de externa. Temos o vocabulário relacionado à constatação de auditoria, que são os resultados da avaliação de evidências da auditoria, que é coletada e também comparada com os critérios, tá ok? Os critérios são conjunto de políticas, procedimentos ou requisitos, que é definido pelo cliente de auditoria e confirmado pelo auditado. E nós temos ainda a evidência de auditoria, que são os registros apresentados de fatos ou outras informações pertinentes aos critérios de auditoria e que também são verificáveis. Você também pode se perguntar, né, professora, existe alguma ferramenta que possa auxiliar no desenvolvimento de uma auditoria? Porque assim, se eu for convocado para ser um auditor, mesmo que eu seja um auditor interno, né? Ou se eu for convocado para ser um auditor externo, será que eu posso utilizar alguma ferramenta como base para me auxiliar nesse planejamento e execução da auditoria? No quadro, nós temos uma dessas possibilidades, que é utilizar o nosso famoso ciclo PDCA. Lembrando, então, que o processo de auditoria não envolve apenas a verificação in loco. Ela deve ser planejada e os seus resultados devem ser utilizados visando uma melhoria contínua da organização. Então, o auditor, por sua vez, utilizando o ciclo PDCA, tá certo? Ele prepara e planeja a auditoria, em seguida ele conduz a auditoria e relata as constatações. Olha, dentro do que eu planejei aqui, verificar o setor A, B e C, eu encontrei as falhas potenciais X, Y, Z, tá certo? Então, ele conduz a auditoria e relata as constatações. Por sua vez, a gerência consegue pegar essas constatações e fazer análise crítica sobre os resultados. Bom, será que eu preciso mesmo melhorar nesse ponto? Será que isso aqui está só mal explicado e, na verdade, está correto, né? E aí, sim, agir preventivamente no sistema ou até mesmo corretivamente, dependendo dos apontamentos sugeridos pelo auditor no momento do processo da auditoria. Então, a auditoria no âmbito da qualidade, ela deve ser praticada e vista como uma oportunidade mesmo de melhoria. O que nós temos como finalidades da auditoria? Nós temos que uma das finalidades é satisfazer os requisitos para certificação em uma norma de sistemas de gestão, por exemplo, se eu estiver falando lá, eu quero buscar a ISO 9001, então tá, eu busco implementar os sistemas de gestão da qualidade dentro da minha empresa para que eu possa satisfazer esses requisitos e buscar a certificação. Outra finalidade pode ser verificar a conformidade com os requisitos contratuais. Outra finalidade, obter e manter confiança na capacidade de um fornecedor, porque imagine, né, se eu quero que o fornecedor realmente traga aqueles requisitos mínimos para que o produto dele possa adentrar a minha organização com segurança, eu tenho que trazer um contratinho ali, esse contrato deve ser mantido. Ela pode ainda contribuir na melhoria do sistema de gestão. E aí você pode se perguntar, professora, quais são os tipos de auditoria? Eu posso ter auditoria em sistemas, posso ter em processos e também posso ter em produtos. Por exemplo, em produtos, né? É utilizada para verificar a conformidade dos produtos de acordo com os padrões. Cada um desses tipos vai de acordo com o desejo da organização e vai de acordo com o que ela quer realmente para o momento. Se é uma auditoria em processo, ou produto, ou em sistema. Agora, nós precisamos falar sobre planejamento de auditorias. O que é um planejamento de auditoria? Eu preciso me planejar caso eu queira ser um auditor? Preciso. Então, alguns fatores devem ser considerados no planejamento da auditoria da qualidade se eu quiser ser um futuro auditor. Primeiramente, eu preciso entender sobre os cronogramas, tá certo? Ou seja, nesse momento, eu preciso buscar definir um calendário, tá certo? De atividades. Por quê? Porque eu preciso visar uma melhor organização e aproveitamento dos recursos que eu tenho. No entanto, a organização pode optar por realizar auditorias surpresas como meio de evitar abertamente os erros. Então, realmente é legal eu, como auditor, colocar um cronograma e detalhar nesse meu cronograma o que eu vou averiguar, o que eu vou constatar. Depois, eu preciso
entender sobre as áreas que serão auditadas. Ou seja, eu devo definir as prioridades. E o que é legal? Se eu estiver lá investigando, por exemplo, um processo, auditando um processo, tá certo? Eu vou ser responsável por verificar se os processos estão padronizados, se os padrões estão sendo seguidos, se eles são adequados, se os colaboradores estão treinados, né? Se há a capacitação dos padrões, se há ferramentas e instrumentos de trabalho em condições adequadas para o uso. Então, veja que realmente, dependendo do que eu for auditar, eu preciso colocar todos esses itens não somente no meu cronograma, mas na área que eu vou realmente auditar, eu preciso ver no processo da área A, será que tudo isso acontece? No processo da área B, será que tudo isso acontece? Então, cada uma das áreas possui suas documentações, suas atividades pertinentes, tá certo? Outra coisa que eu preciso inserir no meu planejamento é a questão da documentação. Eu preciso criar e identificar os documentos necessários para as atividades de auditoria, ou seja, eu preciso verificar os fluxogramas, preciso verificar formulários, até mesmo folhas de verificação, tá certo? Preciso verificar relatórios, enfim, até mesmo relatórios anteriores à auditoria são interessantes para mim nesse momento, porque imagine, né, aluno? Eu estou buscando auditar uma empresa que tem lá 10 anos. E de 3 em 3 anos eu sei que ela já foi auditada. É legal eu verificar os documentos anteriores? Eu acredito que seja legal. Por quê? Para verificar não somente se a empresa está preocupada mesmo com as certificações, com as auditorias, mas para verificar se a empresa realmente se preocupou em melhorar em todos esses anos. Toda essa melhoria, todo esse passo a passo, essa galgada que realmente traz essa preocupação e essa importância em relação a melhorar, são necessárias, porque isso mostra que a empresa está preocupada em ser melhor não somente para si, como para os clientes. Então, isso tudo também é notado, tá certo? No quadro, nós temos ainda a objetividade, que é um outro item relacionado ao planejamento e que deve ser considerado. O que é a objetividade? Visa ser objetivo com relação à exigência da norma. No entanto, o auditor pode ter senso crítico e gerar questionamentos para fins de melhoria. Então, realmente, né, se o auditor ele começar a perguntar coisas técnicas que não estejam tão claras, é legal que o auditado, ou seja, o cliente da auditoria, a pessoa que está sendo auditada, a empresa que está sendo auditada, questione, né? Fale, olha, você pode ser mais claro, mais objetivo, porque eu realmente não estou entendendo o que você está questionando. Então, é legal realmente, né, que a pessoa ela seja clara, que ela seja objetiva, que ela seja pontual em relação àquilo que ela deseja saber, tá certo? Ótimo. Um outro ponto que nós devemos considerar é em relação à descoberta das causas. Ou seja, o auditor pode ou não descobrir as causas dos problemas ou das não conformidades, mas isso também pode ser realizado pela própria empresa, seguindo as recomendações do auditor, que é o relatório da auditoria. Então, realmente, essas descobertas, elas devem vir em formas de relatório e tudo deve ser muito bem explicado para quê? Para que a empresa tenha um tempo para se ajustar, tempo para ajustes, tá certo? Então, essas descobertas das causas nem sempre elas são tão claras, né? Mas é legal que elas sejam também objetivas. Outro item que é considerado dentro do planejamento de auditorias é relacionado à competência dos auditores. Nesse ponto, aluno, eu gosto de chamar muito a atenção. Por quê? Porque os auditores eles devem possuir conhecimentos técnicos, tá certo? Dos processos e atividades que serão auditadas, e também é necessário que eles sejam treinados nos aspectos humanos de qualidade. Por quê? Para evitar grosseria, para evitar comportamento antiético e também para evitar que a empresa fique sem graça de acordo com alguma pergunta. Porque imagine, né? As perguntas e os questionamentos, eles devem ser todos direcionados em relação à empresa, em relação à produtividade, ao processo, ao produto. Mas às vezes a gente quer, por querer saber da rotina do colaborador, às vezes o auditor acaba sendo invasivo. E isso não é bom, isso é ruim. Então nós devemos evitar esses comportamentos antiéticos, comportamentos que não sejam de cunho técnico, para que a auditoria possa correr
de uma forma tranquila e de uma forma totalmente profissional, tá certo? Agora nós iremos falar a respeito do modelo de excelência em gestão, que é um modelo extremamente utilizado, extremamente estudado, porque ele tem as suas perspectivas e possui também os seus benefícios. O modelo de excelência da gestão, que é o MEG, é um modelo de referência e também aprendizado que serve para todo tipo e porte de empresa. Olha que legal! Então, quer dizer que se eu estiver trabalhando numa empresa metalmecânica, eu consigo implementar o MEG? Consigo. Uma empresa de móveis? Também. Uma empresa de alimentos, da construção civil, das confecções? Consigo. Quais são as suas principais características? Primeiramente, o modelo sistêmico. Por quê? Porque possui um conceito de aprendizado e melhoria contínua, pois seu funcionamento ele é inspirado no ciclo PDCA, tá certo? Então, com o ciclo, a gente consegue realmente aprender continuamente e melhorar. Um outro ponto que é uma característica do MEG é que ele não é prescritivo. Então, ele é considerado um modelo de referência e aprendizado, no qual não existe prescrição da sua implementação. O modelo ele levanta questionamento, produzindo ou permitindo um exercício de reflexão sobre a gestão e a adequação de suas práticas aos conceitos de uma empresa de classe mundial. Então, realmente, ele não prescreve nada, mas as suas perguntas nos remetem a entendermos que há uma exigência, mas não qual. Outra característica, ele é adaptável a todo tipo de organização. Ou seja, o MEG permite às organizações adequar suas práticas de gestão aos conceitos de uma empresa de classe mundial, respeitando o quê? A cultura já existente dentro da empresa. Isso que é bem legal. O modelo tem como foco o estímulo à organização para a obtenção de respostas por meio de práticas, sempre com vistas à geração de resultados que a tornem mais competitiva. Obviamente, então, uma empresa que tem um sistema de qualidade, ela colherá bons frutos, tais como redução do custo, maior produtividade, entre outros aspectos. Mas a valorização e o reconhecimento do mercado da empresa que já possui um sistema de gestão pode gerar um diferencial competitivo ou até mesmo um marketing considerado positivo. E por que eu sempre gosto, de falar a respeito de modelos de gestão que geram uma perspectiva diferencial nas empresas? Porque modelos de excelência em gestão, como o próprio nome diz, já geram excelência, E essa excelência ela é vista do ponto de vista do cliente. Não somente do ponto de vista do cliente, mas ela também é enxergada pelos concorrentes. Isso gera uma competitividade bacana, porque os clientes começam a buscar essa usualidade desses modelos. Isso faz com que todo o sistema de clientes, digamos assim, possa enxergar e valorizar essas empresas. E de acordo com como o MEG está implementado, as empresas conseguem mostrar ainda mais o seu interesse em focar a gestão das suas empresas com base na qualidade. Então, isso é muito legal. Isso é bem diversificado, o como as empresas fazem a sua gestão, mas a excelência ela é bem incisiva em relação ao que ela cobra. No quadro, nós temos ainda informações sobre os benefícios do MEG, tá certo? Primeiramente, podemos dizer que ele promove a competitividade, como eu acabei de comentar, Os clientes enxergam que a gestão está sendo bem feita e também a sustentabilidade, porque ele possui critérios que exigem a sustentabilidade das organizações. O MEG também proporciona um referencial para a gestão nas organizações. Então, ele é um modelo de referência e ele diz bem claramente quais são os critérios e os requisitos que serão solicitados. Ele também promove um aprendizado organizacional. Por quê? Porque em vários aspectos, em vários requisitos, ele questiona, olha, isso aqui é só entendido pelo diretor, pelo gerente ou também é entendido por todos os colaboradores? Por exemplo, a missão e a visão. A missão e a visão estão claras, estão definidas, os colaboradores conhecem? Então, realmente promove esse aprendizado por conta disso. Ele também possibilita a avaliação e a melhoria da gestão abrangente, uma vez que ele pode ser continuamente aplicado e a melhoria pode ser vista continuamente porque ele gera um número, ele gera um resultado de gestão. E ele ainda melhora a compreensão de anseios das partes interessadas. Por quê? Porque se eu começo a dizer para o meu funcionário, olha, tem um porquê você está aqui, nós temos uma missão, uma visão na empresa, E isso gera uma compreensão, digamos assim, geral.
mensura também os resultados do negócio de forma objetiva, como eu comentei, desenvolve a visão sistêmica dos executivos, uma vez que ele é bem abrangente, ele abrange produtos, processos, pessoas e tudo mais. Estimula o comprometimento e a cooperação das pessoas, porque é legal nós buscarmos realmente esse estímulo de crescer, de melhorar. Incorpora uma cultura de excelência e também uniformiza a linguagem e melhora a comunicação gerencial, além de permitir um diagnóstico objetivo e a mensuração do grau de maturidade, enfatizar a integração e o alinhamento sistêmico e também preparar a organização para a participação de prêmios, como, por exemplo, o PNQ. Então, veja que bacana nós termos um modelo de excelência dentro da nossa empresa estruturado e pautado em cima não somente de termos bons documentos, boas evidências, mas também trazer esse conhecimento geral para todos os colaboradores, porque realmente o MEG envolve os colaboradores. Ele quer que os colaboradores saibam do desempenho da empresa, das falhas, dos pontos de melhoria, quer que os colaboradores participem das informações relacionadas à gestão da inovação. Então, tudo isso é importante para uma organização, falando do ponto de vista da gestão, tá certo? Ou também da melhoria pautada em qualidade. Agora nós falaremos então sobre o Prêmio Nacional da Qualidade, o PNQ. O PNQ, ele é um prêmio nacional, mas nós sabemos que hoje existem diversos prêmios a nível mundial, assim como nacionais também, divididos por categorias, segmentos e regiões, porém estes são não prescritivos, ou seja, os que não indicam ou limitam a organização a utilizar este ou aquele recurso, simplesmente descrevem o que a organização deve fazer sem indicar como. Concedido pela FNQ, tá certo? O PNQ constituiu o maior reconhecimento público à excelência da gestão das organizações com sede no Brasil. O processo visa estimular o desenvolvimento do país, promover a melhoria da qualidade da gestão e também o aumento da competitividade das organizações. O trabalho da FNQ é baseado no modelo de excelência em gestão, que é o MEG, que é uma metodologia de avaliação, autoavaliação e reconhecimento também das boas práticas de gestão. É estruturado em 8 fundamentos e define uma base teórica e prática para a busca da excelência. Para a Fundação Nacional da Qualidade, as organizações são sistemas vivos, integrantes de ecossistemas que necessitam entender e exercitar os princípios de interdependência. E, por isso, mantém o compromisso de aperfeiçoar-se e renovar sua missão. O PNQ, ele visa, então, estimular o desenvolvimento cultural, político, científico, tecnológico, econômico e social do país, uma vez que ele realmente busca premiar aquelas empresas que se preocupam com a gestão. Ele busca também fornecer para as organizações um referencial, ou seja, um modelo para contínuo aperfeiçoamento, uma vez que as empresas se interessam em aperfeiçoar os seus modelos e, interessando-se em aperfeiçoar, elas buscam esses prêmios, buscam também notoriedade. Outro estímulo é conceder reconhecimento público e também notório à excelência da qualidade da gestão para as organizações de classe mundial, uma vez que o MEG ele é trazido como uma ferramenta não somente utilizada em empresas nacionais, como também internacionais, e ele também tem como estímulo divulgar as práticas de gestão bem-sucedida com vistas ao benchmarking. Então, veja que legal, né? Se nós tivermos um estímulo para as empresas buscarem essa excelência em gestão, por que não o fazer? Né? Por que não nós contarmos para as empresas que existem prêmios, existem modos e caminhos que elas realmente conseguem se destacar, que elas conseguem fazer disso, né? Esse trabalho para a excelência em gestão, um estímulo para galgar prêmios, para galgar essa excelência, né? Nós digamos assim. E o Prêmio Nacional da Qualidade é um dos prêmios que existem, né? E por que falar sobre ele? Porque ele realmente é mundialmente conhecido, ele é bem promovido e tudo mais. Mas existem outros tipos de prêmios, existem outros tipos de certificações que as empresas podem buscar. E esse que é pautado no MEG, eu acredito que
é uma das formas de nós estimularmos os nossos empresários, as empresas que nós estivermos trabalhando. Por quê? Porque é um modelo flexível, é um modelo tranquilo de trabalhar, é um modelo que tem visão para gestão e também tem visão para qualidade. Isso tudo auxilia as organizações a se movimentarem. Como eu comentei, não somente a se organizarem internamente, mas também buscarem prêmios, enfim. No quadro nós temos ainda outras informações relacionadas ao benefício do PNQ. Bom, a aplicação de fundamentos e critérios de excelência que são reconhecidos e utilizados mundialmente, isso é bem legal. Essa visão sistêmica da empresa, por quê? Porque o MEG, que é o modelo de instrumento que eles utilizam, faz e facilita essa visão sistêmica. Porque nós falamos lá desde como o processo ABC ele funciona, bem como são os clientes, quais são eles, se eles estão fidelizados ou não, quais são a satisfação e também a reclamação desses clientes, como estão esses indicadores, né? Ele também possui foco nos resultados, uma vez que resultados fazem parte de uma das avaliações do MEG, busca maior cooperação interna, porque realmente os funcionários se sentem mais próximos dessas ferramentas e também sentem que eles fazem parte, digamos assim, dessa construção e desenvolvimento. Há um maior comprometimento das pessoas, além de um maior compartilhamento da informação e aprendizado. Outro item é a identificação de pontos fortes e oportunidades de melhoria, uma vez que ele faz com que a empresa enxergue o ambiente em que ela está inserida. Há também a medição de desempenho perante os referenciais, porque o desempenho realmente é algo que deve ser trabalhado, tanto o desempenho financeiro como pessoal, enfim. A capacitação para autoavaliar-se, porque é uma metodologia que pode ser aplicada dia a dia, semanalmente, mês a mês, enfim. E há um reconhecimento também do mercado e da sociedade, não somente em relação àquilo que a empresa consegue fazer com esse modelo, internamente falando, mas também quando é visto pelos colaboradores como algo benéfico. Então, o prêmio, por si só, ele só finaliza, né, digamos assim, ele só realmente arremata a ideia de que a empresa está se preocupando com a gestão e está se preocupando com a qualidade. Nesse momento, nós vamos falar a respeito da situação-problema que envolve os assuntos abordados na aula de hoje, tá certo? Então, imagine, aluno, que você foi convidado para auditar o modelo de gestão da empresa Riope, sabendo que os mesmos utilizam o MEG no seu dia a dia. Tá certo? Então, nós sabemos que a empresa em questão, ela utiliza o MEG, ela tem como premissa o MEG no seu dia a dia, o modelo de excelência em gestão. Nós sabemos que esse modelo é um modelo que pode buscar um prêmio, tá certo? O Prêmio Nacional da Qualidade, por exemplo. E nós sabemos também que ele é um modelo flexível, ele é um modelo sistemático e ele é um modelo que dia a dia pode ser acompanhado para trazer os melhores indicadores. E agora, sabendo dessas informações, o que você precisa? Você precisa auxiliar os empresários para quê? Para fazer com que eles não somente conheçam o passo a passo para trabalhar com esse modelo, mas também para que eles consigam desempenhar os melhores indicadores trazidos a partir dessa ferramenta. Então, no quadro, nós temos a nossa missão, digamos assim, tá certo? Ou seja, qual é o passo a passo a ser seguido para conseguir finalizar a auditoria com sucesso? Então, veja, você precisa auditar o MEG e você precisa angariar os melhores resultados, os melhores índices, digamos assim, para que esses empresários saibam de que forma a empresa deles está. Ótimo. Qual é o primeiro passo? Primeiramente, aluno, você deverá conhecer o modelo, tá certo? E esse item, ele é fenomenal. Eu acredito muito nesse item, por quê? Porque eu já trabalhei com o MEG, eu sei como o MEG é aplicado na prática, eu sei que ele é extremamente importante para as organizações e eu acredito que conhecer o modelo demanda um tempinho, mas conhecer e verificar os itens que são exigidos nesse documento é crucial para que nós saibamos de que forma isso vai ser relatado para o empresário, tá certo? E aí, você, após verificar esses itens, você precisa verificar de que forma a empresa o executa na prática. Então, eu vou dar um exemplo por experiência própria, tá? Imagine que você esteja auditando o primeiro item. O primeiro item pergunta o seguinte: há uma missão na empresa, tá certo? Eu não lembro exatamente quais são as palavras, mas
a primeira frase significa isso, né? Há uma missão na empresa e aí nós precisamos saber se há uma missão, mas ela não está escrita, se essa missão está escrita em algum documento, se essa missão ela é conhecida apenas pelos diretores, gerentes que elaboraram ela, ou se ela é conhecida por todos os colaboradores. Então, nesse item, eu já consigo verificar o quê? A empresa sabe qual é a essência dela, ou seja, qual é a missão. Se ela tiver, certo? Se ela não tiver, eu sei que a empresa não sabe qual é a essência. Ou talvez saiba, mas esteja somente na cabeça do empresário que eu estou trabalhando. Bom, o outro item é, está documentada? De que forma está documentada? Os colaboradores conhecem? Então, eu já sei, somente na primeira pergunta, que é um item que preferencialmente quer que a empresa tenha a missão escrita e que isso seja repassado para os colaboradores. Então, é legal, só de acordo com o primeiro item, nós sabermos, bom, se ela tem que estar registrada e repassada, de que forma eu posso repassar? De que forma eu posso garantir que meu colaborador escutou essa missão sem ter que ficar cobrando ele todo dia, como se fosse um para-casa, né? um decore. Então, realmente é interessante que nós saibamos, item a item, o que o MEG quer nos dizer, para que nós possamos desvendá-lo e realmente saber auditá-lo da melhor forma possível. No quadro, nós temos ainda informações sobre esse MEG. Quais são as premissas dele? Primeiramente, podemos dizer que ele é sistêmico, por quê? Porque ele traz um conceito de aprendizado e melhoria contínua e ainda ele é inspirado no ciclo PDCA. Olha que bacana, nós temos como planejá-lo, checá-lo, executá-lo e ainda verificar ações de melhoria. Ele é não prescritivo, ou seja, é um modelo de referência e aprendizado. Eu sei que eu posso aprender com ele, ele é um modelo de referência mundialmente falando e que ele ainda pode ser aplicado todos os dias se eu quiser buscar melhorar meus indicadores. Posso dizer ainda que ele é um questionamento e reflexão a respeito da gestão, uma vez que ele é sistêmico, ele aborda desde o administrativo até o chão de fábrica. E também ele é adaptável, ou seja, ele tem um respeito à cultura existente. Quer dizer o quê? Quer dizer que se o empresário já possui uma forma de planejar estrategicamente a sua empresa, através de planilha, ou através de Word, ou através de cartolina, enfim, qual a melhor maneira, ele não diz. Por quê? Porque ele respeita a cultura existente, ele respeita o modo com que o empresário já trabalha. Outro ponto é que ele estimula a organização a gerar resultados que a tornem competitiva. Então, veja que bacana nós respeitarmos a forma com que o empresário trabalha e, mesmo assim, considerar esses itens como uma forma de termos uma evidência objetiva. Então, eu, como auditor, né, conforme foi exigido na nossa situação problema, eu preciso conhecer esse MEG para eu também não desrespeitar a forma com que o empresário trabalha. Então, se eu pedir lá, você tem um planejamento estratégico, esse planejamento ele contempla vários e diversos setores da empresa, se ele faz em planilha, em Word, em cartolina, eu devo respeitar, desde que as informações sejam concisas e realmente desde que as informações tragam o planejamento em si. O próximo passo seria elaborar um cronograma, tá certo? Definindo o quê? Um calendário de atividades visando a melhor organização e o aproveitamento dos recursos. Então, eu tenho que verificar quanto tempo eu gasto para fazer esse cronograma, tá certo? Quanto tempo eu gasto para verificar esse MEG dentro da empresa, quanto tempo eu também levo para perguntar e também buscar evidências objetivas em relação ao que eu estou pedindo. E aí, num terceiro momento, você deve criar e também identificar os documentos necessários para as atividades de auditoria. Se eu pedir, por exemplo, um mapeamento de processos, eu posso, por exemplo, buscar um fluxograma do processo ou outro documento que realmente comprove que o empresário sabe do que está acontecendo ali dentro. Posso buscar formulários para relatórios, eu posso buscar relatórios de auditorias anteriores, enfim. Fica a meu critério quais são os documentos que eu vou investigar. E aí eu preciso também ter o que eu chamo de feeling, de experiência, para saber se um documento que ele está me mostrando já é uma evidência objetiva para 2 itens, por exemplo, ou se é uma evidência objetiva para um item só. Exemplo, se eu sei que o empresário, ele está me dizendo que ele sabe fazer uma gestão da inovação ali, que ele realmente questiona sobre itens que podem ser melhorados dentro da empresa. Se ele me fala isso, como ele pode me comprovar? Ele pode me comprovar através de ata, ele pode me comprovar através de uma árvore de ideias que ele implementou na empresa, né, como uma forma de levantamento de ideias. Ele pode me provar através de rodadas de brainstorming.
Então, veja que interessante nós sabermos utilizar as ferramentas e saber também qual a forma delas se tornarem uma evidência objetiva para nós, como auditores. Então, olha que legal, né? Nós não somente conhecermos a ferramenta para, como colaboradores, desempenhá-las dentro das organizações, como também como futuros auditores que podemos ser, saber cobrá-las também, saber o que elas significam, o que elas podem nos trazer de interessante. No quadro, nós temos ainda um outro passo que você deverá seguir, que será definir uma maneira de questionar os colaboradores, os auditados, os empresários, a empresa que solicitou auditoria. Por quê? Porque eles precisam entender de forma clara e precisa e objetiva as perguntas e para que possam responder com clareza e trazer os documentos necessários com precisão. Esse ponto, ele é chave. Por quê? Porque imagine, né? Se eu pedir assim, você possui um planejamento? E aí ele mostra só, sei lá, um planejamento relacionado a um orçamento de uma peça ou de um equipamento. Então, veja que é muito mais sistêmico que isso. É legal que ele traga um planejamento da empresa. O que ele quer que aconteça no setor de recebimento de matéria-prima, o que ele quer que aconteça em processos de produção, o que ele quer que aconteça na expedição, nos treinamentos, no RH. Então, realmente é legal, mais uma vez, né, dizendo que nós conheçamos as ferramentas que estão inseridas e os critérios e os requisitos inseridos dentro do MEG, né, de acordo com aquilo que ele solicita. Outro passo seria que, por fim, você deveria sempre estar atento às perguntas, às respostas e também às evidências objetivas, realizando todas as anotações e observações necessárias, uma vez que, tá certo? Como futuros auditores, nós precisamos não somente coletar essas evidências, mas dizer no nosso relatório, olha, ele possui um planejamento estratégico e esse planejamento, ele possui a missão e a visão da empresa e ainda possui detalhadamente setor a setor onde ele quer chegar e isso pode ser visto através de uma planilha do Excel, né? Então, veja que bacana, nós conseguimos verificar o que tinha nesse documento, como esse documento estava e se ele realmente acompanha esse documento. Isso tudo é muito legal e isso tudo deve ser trabalhado de uma forma flexível, porque nós podemos sim virmos a trabalhar com esse modelo, como eu, por exemplo, já trabalhei, tá certo? Como uma forma de encerrarmos a nossa aula, eu te convido a verificarmos quais foram os itens que realmente foram abordados na aula de hoje e quais as suas devidas importâncias para um futuro profissional. Falamos a respeito das auditorias, primeiramente, ou seja, falamos que realmente trata-se de um processo de avaliação humana que visa determinar um grau de aderência a um padrão específico, resultando em um julgamento, e que essa auditoria pode ser interna, caso eu queira verificar falhas que estão ocorrendo, caso eu queira trazer um relatório dos meus colaboradores e saber como estão meus indicadores, e também pode ser externa, se eu quiser contratar uma terceira entidade, tá certo? Para visitar a minha empresa, para que a empresa possa ser certificada. Lembrando que essas pessoas que fazem auditoria externa, elas devem ser capacitadas para isso, tecnicamente falando, tá certo? E elas precisam realmente ter o aporte para fazer isso. Falamos sobre o planejamento de auditoria, que pode utilizar o PDCA, por exemplo, como uma ferramenta de auxílio, uma vez que nós podemos, através do planejamento, verificar como preparar e planejar uma auditoria, como conduzi-la, além do mais, como fazer uma análise crítica, tá certo? E também agir corretivamente de acordo com esse planejamento. E aprendemos também que existe um passo a passo, né? Precisamos elaborar cronogramas, verificar as áreas que serão auditadas, verificar a documentação necessária que será levantada, enfim. Falamos também do modelo de excelência em gestão, conhecido como MEG, que, com certeza, se estiver implementado na empresa, ele tem uma visão e uma prospecção, digamos assim, para a qualidade, porque realmente é um modelo muito valorizado. E um dos seus benefícios pode ser o PNQ, que é o Prêmio Nacional da Qualidade. E também descobrimos que esse prêmio ele é concedido pela FNQ, que é a Fundação Nacional da Qualidade, e que ele constitui o maior reconhecimento público à excelência de gestão das organizações que estão sediadas no Brasil. Então, veja que bacana, né? Nós aprendermos de que forma nós podemos auditar sistemas, o que são auditorias internas e externas, quem são órgãos certificadores, como esse processo ele se desenrola, tá certo? Se eu tiver que um dia ser um auditor de MEG, quais são
os passos que eu devo seguir para conseguir êxito nesse tipo de trabalho. Então, realmente, eu acredito que essas informações são extremamente interessantes e são cruciais para que eu, como futuro, sei lá, líder, gerente, supervisor da qualidade, possa conhecer as ferramentas, possa saber também que existem ferramentas que auxiliam o meu trabalho, mas que também existem modelos de auditorias e tal que me auxiliam nessa galgada para angariar, digamos assim, a qualidade ou excelências em gestão, por exemplo. E que existe ainda formas de trazer um benefício maior para a minha empresa, uma notoriedade maior, que são, por exemplo, os prêmios voltados para esses modelos de excelência. Tá certo? Eu encerro essa aula por aqui, tá certo? E te convido a participar dos fóruns, tá ok? Até breve!